Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Continuamos com a história e geografia bíblica nos momentos finais dos reinos de primeiro de Israel e depois de Judá. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que a gente possa discutir e desvendar dos seus mistérios. Muito bem, então já passamos todos estes períodos aqui e estamos na queda de Israel. Então, esta sequência de vídeos vai mostrar desde os últimos reis de Israel até a tomada de Samaria pelos assírios. Então, vamos ver como é que isso aconteceu. Muito bem, nós vimos no vídeo passado que Salum havia assassinado Zacarias, filho de Jeroboão, a quarta geração, conforme o profeta havia predito. Mas Salum não fica muito tempo no governo de Israel. Por que não? Porque Menahem levanta-se e mata Salum. Então, o que nós temos aqui, o que a Bíblia nos conta, o que a Bíblia nos fala, é que Salum mata Zacarias, ele fica no trono por um mês e logo em seguida ele é assassinado por Menahem. Menahem, ele estava em Tirza. Tirza era a antiga capital do reino de Israel. Ele sobe de Tirza, ele vai até Samaria, tá? E lá em Samaria, onde Salum estava governando, ele acaba assassinando Salum. Ele fica no trono da Samaria por aproximadamente 10 anos. Então, tem aí um tempo bastante razoável para que Menahem fique no trono. Mas, de qualquer maneira, não há muito o que fazer em relação à decisão de Deus que já havia sido tomada, ou seja, Menahem era idólatra, não se volta para Deus, não leva o povo a adorar a Deus e fica na idolatria, na apostasia, como os seus antecessores. Ora, isto faz com que as coisas se desencadeiem. Então, ele enfrenta o governante, o rei da Assíria, que nesta época era Tiglat-Pileser. Não vai aparecer esse nome na Bíblia. Na sua Bíblia não vai aparecer esse nome. Vai aparecer U. Então, U é o Tiglat-Pileser. Provavelmente era o nome dele, e depois ele, quando ascende ao trono, quando ele vai governar, ele muda o seu nome para Tiglat-Pileser. Então, na verdade, ele não consegue se desvencilhar do domínio assírio e acaba pagando tributo, ou seja, ele era tributário, ele estava dominado por Tiglat-Pileser, pelo governante da Assíria. Quando Menahem morre, depois daqueles 10 anos, quem assume o trono é o seu filho Pecaías. Nós já estamos no finalzinho. Pecaías é um dos últimos reis de Israel. Ele assume o trono, mas ele fica no trono por 2 anos. E olha aqui, ele continua com os mesmos problemas anteriores. Ele era idólatra. E em sendo idólatra, ele continuava sendo vassalo, escravo da Síria. Ele pagava tributo para a Síria. Eles eram dominados pela Síria. A Síria, nesta época, já dominava bastante território. Quando ele morre, depois dos 2 anos, ele morre pelas mãos de Pecá. Então, de Pecaías é morto por Pecá, que assume o governo de Israel. Ele assume assassinato. Então, o amado está vendo que é um golpe atrás do outro, um golpe atrás do outro. Ele governa Israel por 20 anos. E enquanto ele é submisso à Síria,
nada acontece. Então ele fica quietinho, ele fica pagando tributo para a Assíria. Ora, nessa mesma época, o que acontece é que um novo governante assume o governo de Damasco. Então, o que acontece aqui é que Rezim, não confunda com Razon, que era um outro governante de Damasco. Então, Rezim assume o governo de Damasco. Nós estamos falando dos sírios. Então, Rezim, ele, em contato com Peca, eles fazem um acordo para combater a Assíria. Era o inimigo comum deles dois. Então, Peca mais Rezim, ou seja, o reino de Israel mais o reino da Síria, se levantam contra a Assíria. Estes dois reis, não contentes com a guerra feita contra a Assíria, eles queriam que Jerusalém, ou seja, que o reino de Judá também se unisse contra a Assíria. Eles achavam que se os reinos se juntassem contra a Assíria, eles conseguiam conter, né, a Assíria. Mas Acaz não quis fazer isso. Não fazendo isso, né, por orientação dos profetas, não fazendo isso, ele ficou, na verdade, em maus lençóis em relação à Síria e a Israel, ou seja, eles começam a assediar Jerusalém, eles começam a atacar Jerusalém, uma vez que se ele não quiser vir conosco, então a gente vai contra ele, né? Quando isto acontece, Tiglat-Pileser, o Pu da Assíria, ele agora vai invadir o território e ele mostra a força da Síria. Então não adianta juntar esse com aquele, não adianta juntar reinos, porque isso não vai dar certo. Então o que ele faz? Ele se junta, ele entra no território e ele toma a cidade de Ijon, de Abel-Bet-Maaca, Janoa, Edes, Azor, Gileade, a Galileia e a terra de Naftali. Então, em verdade, tudo que está em rosinha aqui, ó, se o amado observar, tudo que está em rosa significa a invasão do povo assírio nas terras de Israel e nas terras da Síria. Então, toda esta parte aqui é dominada e aqui o amado está vendo, ele está levando todos os cativos para a região de Nínive. Nínive era uma das cidades centrais. Tá? Isso tudo por desobediência, isso tudo por idolatria, por dureza de coração em reconhecer Deus como Senhor. Amém, amados? Bons estudos.